quase meia-noite. Estou terminando uma edição de umas fotos que eu fiz da minha prima hoje. Mas o Senhor tem me feito refletir agora sobre Jael. Ele me lembrou de Jael aqui, porque é uma mulher que eu amo na Bíblia. Amo. Simplesmente porque Jael era uma mulher como nós, uma mulher do ordinário, uma mulher improvável, mas que teve um papel fundamental para o povo de Israel, porque Israel estava sendo oprimido pelos cananeus e o povo de Israel começou a clamar ao Senhor para que o Senhor libertasse eles desse povo, porque era um povo muito cruel, muito mau. E o Senhor chamou Débora, que era a juíza da época, e falou com Débora que a vitória era certa sobre eles, mas que ia honrar uma mulher, né? E assim, de princípio, a gente pensa até que é Débora, mas na verdade não. É uma mulher que estava lá quietinha, na tenda dela, cuidando das coisas dela, do cotidiano dela, do marido dela. Como houve a guerra, e esse povo cananeu tinha muitas armas de guerra e muitos cavalos e tudo, mas mesmo assim o Senhor deu vitória sobre Israel. Mas Cícera, que era o general, ele conseguiu fugir e ele caiu exatamente aonde? Na tenda de Jael. Porque o marido de Jael e ela, eles tinham um bom convívio. Então, Cícera, ele chegou a um lugar que ele se sentia confortável e confiante para estar, e chegou até Jael. Mas Jael sabia o papel, Jael sabia a situação daquele povo, sabia o quanto eles eram oprimidos e sofriam, o quanto aquele povo era mau com os israelitas. Ela sabia o que estava acontecendo, o contexto todo da história, por isso que ela se posicionou. Foi uma mulher que se posicionou a favor de uma justiça, a favor de um povo que realmente sofria, né? Que famílias sofriam, pessoas sofriam. E ela recebeu esse homem dentro da casa dela, e o homem, ele pediu água, ela deu leite para ele, ela deu toda uma estrutura de conforto para ele. Ela fez esse homem dormir, ele se sentiu confortável, se sentiu confiante na presença dela. E quando ele dormiu, ela pegou uma estaca e pegou um martelo e matou aquele homem de uma forma rápida, porque ele era mau. Se ele acordasse, com certeza ele faria mal a ela, mas ela foi corajosa. E o que o Senhor me ensina sobre Jael, né? A história é muito mais bonita, tem muito mais detalhe, mas é o que o Senhor, o Senhor hoje falou comigo. Nós somos mulheres improváveis no nosso cotidiano, e a gente tem um propósito, que é a nossa casa, nossos filhos, nossa família, nosso trabalho, nosso sustento. E como Jael, a gente tem uma vida rotineira de cuidar e guardar daqueles que a gente ama. Nós somos improváveis porque nós não temos superpoderes, né? O que a gente tem é a nossa arma, que é o joelho e a oração. Mas o que o Senhor manda falar é o seguinte: usa as armas que você tem em casa. Jael vivia em tendas, então ela tinha martelo, tá? E estaca, foi o que ela usou, a arma que ela tinha. Jael era uma dona de casa, ela usou o leite quente e o conforto da casa dela. Jael usou a sabedoria dela para entender que existia um povo que sofria, e ela lidou com justiça com isso. Ela matou um homem sim, porque ela via o quanto aquele povo estava sofrendo. Nós temos nossas armas, nós temos as nossas estratégias. Nós somos sim mulheres improváveis, mas nós somos mulheres que nós temos também, como Jael, o dever de cuidar e guardar. Nós, como Jael, somos mulheres fortes sim, que corremos atrás e devemos cuidar do que é nosso. Devemos cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso trabalho, cuidar do nosso marido.
várias estratégias. Ela usou a dela, você tem a sua, você é uma mãe, você é uma dona de casa, você tem o seu dom de amar, você tem de cuidar, de conversar, de acariciar, de tratar. O maior dom que uma mulher tem é o amor. Então você tendo ali, Jael pegou a força que ela tinha e conseguiu dar vitória a um povo. E Débora ainda fala, é bem-aventurada essa mulher, porque se não fosse ela, as coisas não teriam terminado desse jeito. Então, você é uma mulher que precisa se posicionar diante da sua casa, diante das suas... Se você tem uma arma de guerra que chama joelho, você tem uma arma de guerra que chama a sua boca profetiza. Você tem uma arma de guerra que é a sua mente, e mais ainda, você tem uma arma de guerra que é o seu coração, porque você transmite amor. A mulher, ela é a cuidadora de casa, é aquela que transmite o amor, e você sabe que o amor pode transformar tudo. Então, assim, usa armas que você tem, mulheres improváveis que o Senhor transforma em mulheres heroínas, que às vezes ninguém sabe dentro da tua casa a sua luta, nem do lado de fora, e ninguém tem que saber, porque a luta é sua com o Senhor. Como Jael fez a estratégia dela quietinha dentro de casa, depois que souberam que essa mulher tinha matado esse homem e tinha dado vitória a Israel, mas ela trabalhou no silêncio, quietinha, com as armas que tem. Então trabalha com as armas que você tem para cuidar e guardar aqueles que você ama, porque o seu ministério está dentro da sua casa. O seu primeiro ministério que você tem que cuidar é da sua casa. Então, que Deus abençoe e que a gente nunca esqueça que somos mulheres improváveis como Jael. E é o dia a dia, é a nossa rotina, é isso que nos faz vencedoras, tá? Não é não. É o todo dia, é o leitinho quente que agrada o marido. É o cobertorzinho que cobre o filho. É o amor de um abraço, de um beijo, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, assim, que Jael seja exemplo para você como ela seja para mim, porque toda vez que às vezes eu me sinto fraca, ou às vezes a rotina me consome, o cansaço, eu lembro que existe uma mulher que usou a rotina dela para ser verdadeiramente a heroína da história, tá bom? Que os seus joelhos sejam suas armas e que o amor sobressaia a casa de vocês, a vida de vocês, e o amor que vem do céu, o amor que vem de Deus, que é um amor que a gente não sabe nem explicar, mas o Senhor nos dá força para isso, tá bom? Em nome de Jesus eu agradeço e um beijo.